Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. Dando seguimento à nossa série Avaliação de Empresas, na aula de hoje nós vamos ver o fluxo de caixa líquido do acionista, mais especificamente o modelo de crescimento estável. No modelo de fluxo de caixa líquido do acionista, é considerada uma visão mais abrangente, que são os fluxos de caixa líquido do acionista, Free Cash Flow to Equity, ou FCFE, a sigla, ao invés dos dividendos. Então, nos modelos de desconto de dividendos que foram vistos anteriormente, a variável utilizada é o dividendo, como se fosse o único fluxo de caixa do acionista. E nesse modelo, a visão já é mais abrangente. Os fluxos de caixa líquido do acionista são aqueles fluxos de caixa que permanecem após o cumprimento de todas as obrigações financeiras, incluindo o pagamento de dívida e após a cobertura das necessidades de capital e também do capital de giro. Então, tanto o valor para novos investimentos, que é o capital fixo, quanto o capital de giro. O fluxo de caixa livre do acionista, então, é obtido partindo-se do lucro líquido do exercício. Nós vamos adicionar a depreciação, que não foi desembolso, menos os desembolsos de capital, investimentos em capital fixo, menos a variação do capital de giro, menos a amortização de dívida e mais as novas emissões de dívidas, para então chegarmos no fluxo de caixa livre do acionista. No caso especial, na qual se pretende financiar o desembolso de capital e o capital de giro ao nosso nível de endividamento ótimo, que é o índice-alvo de endividamento, que é aquele que a empresa deseja manter, e os pagamentos do principal forem realizados a partir de novas emissões de dívidas, o fluxo de caixa livre do acionista vai ser obtido por essa fórmula simplificada. Nós vamos pegar o lucro líquido do exercício menos o produto entre 1 menos nosso índice de endividamento alvo, multiplicado pelo desembolso de capital menos a depreciação, menos esse nosso índice de endividamento alvo, multiplicado pela variação no capital de giro. A fórmula fica simplificada. O fluxo de caixa livre do acionista é uma medida daquilo que a empresa pode pagar de dividendos. Algumas empresas, então, que seguem uma política de pagar exatamente como dividendos o fluxo de caixa livre dos acionistas. Outras pagam mais do que esse valor e outras menos. E essa diferença se deve ao fato, especialmente, do desejo de estabilidade, da necessidade de investimentos futuros, em relação a fatores fiscais e também para sinalizar perspectivas futuras. Os principais modelos de avaliação do fluxo de caixa livre do acionista são 3. O modelo de crescimento estável, que nós vamos ver na aula de hoje, o modelo de crescimento em 2 estágios, vamos ver na próxima aula, e o modelo de 3 estágios na aula seguinte, também conhecido como modelo E. Vamos iniciar então, na aula de hoje, o fluxo de caixa de crescimento estável. Esse modelo é uma variante do modelo de desconto de dividendos com uma diferença significativa. Os fluxos de caixa líquido do acionista substituem os dividendos no modelo. Utilizado o modelo de fluxo de caixa livre do acionista de crescimento estável por empresas com crescimento estável e que se encontrem em equilíbrio. Então, nesse modelo, o valor atual das ações, o PO aqui, é igual ao fluxo de caixa esperado para o próximo ano, trazido a valor presente, descontando R, que é o custo do patrimônio líquido da empresa, menos essa taxa de crescimento da empresa na perpetuidade. A
As principais advertências do modelo é que, por ele ser similar ao modelo de Gordon, suas premissas subjacentes também o são. Ou seja, a taxa de crescimento utilizada no modelo, ela não pode ser muito superior à taxa da economia como um todo, na qual a empresa opera. No máximo, uns 2 pontos percentuais. Além disso, como a empresa está em um estado de estabilidade, os desembolsos de capital não devem ser desproporcionais à depreciação, porque vimos isso em outras aulas. O desembolso de capital, na realidade, é para manter o crescimento atual da empresa. E, inclusive, eu utilizei o exemplo daquela empresa que só possuía um veículo. Então, era, por exemplo, uma empresa de táxi, que presta serviço de táxi. Então, ela transporta passageiros pelas cidades, né? Observem, se o taxista não for reservando uma parte do seu dinheiro para, após esgotada a vida útil do veículo, poder comprar o novo, acabou a empresa. Daí a necessidade de se manter, de se levar em consideração esses desembolsos de capital. No entanto, a depreciação faz parte desse papel, porque à medida em que nós registramos a depreciação como sendo a perda de valor em decorrência do uso da ação da natureza desse bem, no caso o veículo, nós estamos retendo na empresa uma parte do lucro para justamente fazer frente então à compra desse novo veículo após então a vida útil do bem. É nesse sentido então que num processo, num estado de estabilidade, esse desembolso de capital ele não pode ser desproporcional à depreciação, eles devem se compensar. Além disso, o beta não deve ser diferente de 1. Beta 1, lembrando, é o beta do mercado como um todo, né? Isto é, a taxa resultante é bem próxima da média de todas as ações no mercado. O modelo é mais adequado para empresas com taxas de crescimento equivalentes ou inferiores à economia como um todo. É o melhor modelo para ser utilizado em empresas estáveis e que pagam dividendos excepcionalmente elevados, isto é, muito maiores que o fluxo de caixa livre do acionista, ou extremamente baixos, então ou muito altos ou muito baixos. Vamos exemplificar. Vamos imaginar a empresa gigante, por ser muito grande, dificilmente crescerá mais que a economia e paga um dividendo muito abaixo do seu fluxo de caixa livre do acionista. A alavancagem financeira dessa empresa gigante também é estável. Vamos ver as informações atuais. Atualmente ela tem lucro por ação de 3,15, os desembolsos de capital são da ordem de 13,15 e a depreciação da ordem de 2,78. A variação no capital de giro por ação é de 0,50 e o coeficiente de financiamento da dívida é de 25%. Consequentemente, o capital próprio é para 75%, ou menos os 25%. Né? A taxa de crescimento é de 6%, o beta da empresa é de 0,90. O bônus do tesouro, a taxa livre de risco, então, está em 7,5% e o prêmio de risco 5,5%. Com base nesses dados, o primeiro passo, nós devemos calcular então o custo do patrimônio líquido. Pego a taxa livre de risco, 7,5%, mais o produto entre o beta da empresa, 0,9%, e o prêmio de risco, 5,5%. Encontro o custo do patrimônio líquido de 12,45%. Já para encontrar o fluxo de caixa do livre do acionista do ano base, nós vamos usar a fórmula que a gente viu anteriormente, o lucro por ação menos o desembolso de capital líquido da depreciação, multiplicado por 1 menos o coeficiente de endividamento, menos a variação do capital de giro, multiplicada por 1 menos o coeficiente de endividamento. Ou seja, o lucro por ação atual, 3,15, menos os desembolsos de capital, que também são de 13,15, menos a depreciação de 2,78. Multiplico por 1 menos o nosso coeficiente de endividamento, que é de 25%.
menos a variação no capital de giro, que foi de 0,50, multiplicado por 1 menos o meu índice de endividamento. Dessa forma, encontro o fluxo de caixa livre do acionista de 2,49. Já o valor por ação, nós vamos pegar então esse 2,49, que é o fluxo de caixa do período base, aplicar 1 mais a taxa de crescimento, que é de 6%, e trazer a valor presente, dividido então pelo custo do patrimônio líquido, 0,1245, a gente encontrou aqui, menos a nossa taxa de crescimento. Logo, o valor presente da ação da nossa empresa vai ser de R$ 41. Então, quando o modelo de crescimento utilizado é o estável, fica simplificado os cálculos do fluxo de caixa livre do acionista. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.